Vai começar. O podcast do Brasil Times. Enzo de Sá decidiu seguir com os negócios da família há 11 anos, depois de concluir os estudos na Espanha e experimentar construir a própria carreira. Contudo, o desejo de continuar servindo a comunidade de imigrantes na terra onde nasceu falou mais alto no coração do filho de Francisco de Sá, fundador famoso da icônica Amazônia Insurance, empresa de seguros com sede em Massachusetts e na Flórida. Acompanhe conosco hoje a marcante trajetória da família de Sá e da Amazônia Insurance aqui no Algo a Dizer. Enzo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Eu que agradeço sua presença aqui, para nós é um prazer. Me conta, você nasceu aqui nos Estados Unidos? Sim. 1992, o mesmo ano que meu pai abriu a Amazônia Insurance. Quer dizer, já estava predestinado para... Meio que criado lá dentro do escritório. Criado dentro do escritório. Mas antes você teve toda uma história, Sempre, tentou claro. se encontrar em alguns caminhos. Sim, eu mudei muito entre Minnesota, que é o estado que minha mãe foi nascido, e aqui. Aí eu fui na faculdade na Espanha, eu vivi na Europa por vários anos, eu morei na Tailândia por um ano, explorando o mundo lá. Aí que eu vi que o mundo é muito melhor, quando o trabalho é muito melhor, a vida é muito melhor quando você é o próprio dono, né? O próprio chefe. E eu vi a vida que meu pai tinha, de liberdade, de respeito na comunidade, e eu queria ter algo igual. Então eu continuei o trabalho dele. Uau, quer dizer que você rodou o mundo, você foi parar na... Pelo que nós conversamos do bastidor, o Enzo é uma espécie assim de eu vou fazer, eu vou me virar, eu vou buscar. E isso é impressionante, porque com 12 anos você decidiu não perder o contato com a língua mãe da sua família, Exatamente, né? Como foi? Você decidiu todos os anos ir ao Brasil para não todo perder? Todo verão, pelo menos, para conhecer a família do meu pai melhor, praticar o português, conhecer a comunidade lá, conhecer o país lá. E ficar mais perto com a família do meu pai lá, né? E qual era o estado? Qual é o estado que... Niquelândia, Goiás. Ah, claro, Goiás. Goiás. A gente tem uma fazenda lá na Serra da Mesa. Oh, que... É bem lindo lá. Que maravilhoso. E a sua família é grande? 4, 5 tios, muitos primos. Toda vez que eu vou lá, conheço um primo novo que eu não sabia que eu tinha, né? Todo mundo lá é primo, né? Segundo primo, terceiro primo, é tudo primo. Se dá uma festa, a cidade inteira tá lá. Exatamente. Toda a família já lota a cidade, exatamente, né? E aí, depois você decidiu estudar na Espanha. Como foi essa experiência lá? Foi maravilhoso. Eu fui através do Suffolk, eles tinham um campus lá. E aí eu sempre sabia que um dia eu provavelmente ia tocar a agência, e a gente tem muito cliente que fala só espanhol. Então eu queria dar conta de falar espanhol fluente e não falar uma mistura que é o portanhol, né? Eu queria separar os dois, para ajudar a explicar as coisas melhor para os clientes que falam só espanhol. Olha, que bacana. Naquela época, então, você já pensava, olha, vai mais ou menos, sim. Eu vou assumir realmente os negócios da família e vou precisar me virar. E como é que foi a experiência na Tailândia? Isso foi só viajando mesmo, conhecendo o mundo, mas foi maravilhoso. De todos esses países, de todas essas culturas que você conheceu, o que é que mais te cativou? Assim, nossa, meu coração... eu acho que é o Brasil, né? Por causa da família. E a alma brasileira é muito, muito gostoso, sabe? Culinária... Nossa, a comida também é a melhor. Assim, dos pratos, o que você prefere? Assim, tem algum predileto? Assim, nossa, eu vou pra lá, eu tenho que comer isso aqui, porque senão... Frango caipira lá da fazenda, eu acho que é o melhor que tem. Olha, fresquinho, feito na hora. Eu acho que é imbatível. Que legal. Mas, e aí então, você quando voltou, teve um momento, assim, você já estava, claro, bem familiarizado com os negócios da família. Você cresceu na empresa. Seu pai viu, seu pai, toda a afeição que a comunidade brasileira já tinha, né? Pelo seu pai, que tem uma história marcante aqui na comunidade de imigrantes. E aí, quando foi que você virou aquela chave e disse, isso, a partir de agora eu vou sentar nesta cadeira aqui e vou... Provavelmente é quando eu estava trabalhando como um bartender. Eu chegava em casa 3, 4 horas da manhã, morto, né? Tudo com meleca, essas coisas, sabe? E eu vi que essa vida não pode sustentar muito tempo, sabe? Então eu pensei, eu tinha uns 24 por aí, eu acho. Eu achei que assim, eu já estava na hora de tomar uma carreira mais séria e não tem opção melhor do que ser o próprio chefe da empresa, né? Então eu falei com meu pai e ele falou, se eu estudar muito, trabalhar com muito... não sei, intensidade,
que um dia seria meu, se eu fizer tudo correto. Então eu trabalhei igual cavalo, né? Sem parar, todo dia. Estudei demais, eu peguei todas as designações de seguro possível, porque ele falou que eu não podia tocar a empresa até eu tiver todas as designações, dando essas letrinhas depois do meu nome aqui. As designações mais difíceis de pegar em seguro, meu que. Mas uma coisa que ele queria que eu soubesse era todas as leis de seguro, antes que eu comece a tocar a empresa. Então, quando eu consegui isso, que foi uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a tocar a empresa. Então você teve que se certificar mesmo, Exatamente, né? Assim, pegar toda a documentação, que às vezes as pessoas elas entram nessa área sem ter muita noção. Exatamente. Até mesmo porque muitos brasileiros ainda têm essa questão assim de ser muito empreendedor, mas com um perfil meio informal. Exatamente. Então, às vezes, só pela sabe fazer cultura... cotação, mas eles não sabem as leis, entendeu? O Brazilian Times, o Júnior até fez uma matéria quando eu peguei o CIC, que é o mais difícil. Tem uma matéria lá meu sobre, é muito legal. Sim, sim. E eu convido você para ler. É imperdível. Mas, então, falando um pouco sobre seguros e sobre a sua especialidade, quando você começou, claro, atendendo todos os públicos também, e tudo dentro da empresa do seu pai. Sim, sim. E aí, você sentiu essa diferença, assim, de, nossa, a gente realmente precisa profissionalizar mais, porque o imigrante sofre na hora de contratar seguro, não sofre? Demais. E o maior problema é que ele sofre com o próprio brasileiro. É os brasileiros aqui que tomam vantagem dos brasileiros que estão chegando agora. É a coisa mais triste que eu já vi, eu odeio ver, mas é muito frequente. Tem muitas pessoas, agências, seguradoras por aí que não tá nem aí. Então eles tomam vantagem, eles fazem o seguro errado, cobram um monte de FII que não existe e tomam vantagem totalmente. Aí os caras ficam numa situação que vai custar muito mais dinheiro sair fora para consertar. Mas é isso que a gente faz tudo certinho para ter certeza que não vai ter problema no futuro. Você pode falar assim de uma história, claro, a gente não precisa citar nomes nem ideia, sim. Mas assim, de uma das histórias assim, que mais impactou você negativamente? Uma pessoa comprou um carro, tem o title, quer fazer o seguro, o agente de seguro pegou o dinheiro para fazer a entrada do seguro, não fez a entrada, ficou com o dinheiro da entrada, registrou o carro, mas não fez o seguro. Depois de um mês, o motor veículo sabe que não tem seguro ativo, cancela a placa, a polícia vai lá, pega o carro, reboca o carro e o carro fica rebocado lá no lote, cobrando 100 a 200 dólares por dia até ele ativar o policy, mas ele nem tinha seguro para começar. Então o cara chegou lá desesperado, a gente tinha que fazer uma policy para ele, ativar as placas e ele tinha que ir lá, custou milhares de dólares para tirar o carro do lote lá. E todo o tempo inteiro ele pensou que tinha seguro, mas a pessoa que fez o seguro para ele originalmente, o brasileiro, pegou o dinheiro e sumiu. E os FIIs são retroativos ao tempo... Incide também pelo tempo que ele não pagou. Só pelo tempo que foi rebocado, mas mesmo assim, todo aquele tempo ele estava dirigindo sem seguro. Então imagina se ele machucasse alguém e foi processado. Sim. Podia ser um prejuízo de 100 mil, 200 mil, $1 milhão. E aí não vai ter o dinheiro para pagar, podia ser deportado, tem 1 milhão de coisas que podia ter acontecido. Eu ouvi falar que a multa também é pesadíssima, caso você seja pego dirigindo tem muitas multas sem seguro aqui no estado de Massachusetts, pelo menos. A multa é enorme aqui, você tem que ter seguro, mais ainda em Massachusetts, o estado é o mais estrito de todos. Então, assim, não tem como você andar sem nada, você tem que ter seguro para tudo aqui. Então, é muito, muito horrível quando eu vejo isso, eu fico muito triste quando eu vejo isso. Quando você pega essas situações, assim, qual é o primeiro passo que você diz que a pessoa tem que dar? O que ela tem que fazer? Consertar tudo, arrumar tudo. Não sair do escritório até arrumar. A gente resolve tudo na hora. A gente tenta, pelo menos, né? O problema é que tem hora que o conserto é caro. Então, tem hora que os clientes não têm o dinheiro suficiente para arrumar. Aí eles têm que voltar quando eles têm. Mas a gente explica tudo bem explicado, da melhor maneira possível, para eles saber o que é o jeito que funciona. É melhor ensinar para eles, sabe? Para eles realmente entender o que eles têm que fazer para consertar, sabe? Uau, E como é que você faz para casar o cliente com a seguradora certa? Porque são vários perfis, são muitas seguradoras. Isso vem com 10 anos de experiência, sabe? Isso vem com um tempo. Mas cada seguradora tem um perfil que eles gostam. Então, quando você veja o cliente pela primeira vez, eu pego a carteira, eu vejo o recorde deles no motor veículo, eu vejo o recorde deles dos seguradores, de quantas vezes que eles usaram o seguro, se eles têm filho jovem, que tipo de carro. No comercial muda muito também o tipo de carro, a função do carro, o que vai ser o uso do carro.
Então tem um milhão de opções diferentes. Se você tem uma casa junto, para pôr junto, muitas seguradoras só fazem o seguro de carro se fizer o seguro da casa com eles. Então tem que fazer os dois juntos. Mas tem muitas pessoas que não têm casa. Então tudo depende da pessoa. E quando a pessoa tem uma casa alugada, por exemplo, esse tipo de exigência também é feito. Tem um milhão de coisas assim. Tem muitas pessoas que têm o seguro de casa também totalmente errado. Sabe? Eles têm o seguro da casa feito como se o dono mora lá dentro, mas ele não mora lá. É tudo alugado. E esse é outro seguro totalmente. É outro tipo de seguro. Tem muitas pessoas que não sabem disso. Então eles têm 3 ou 4 casas lá, fingindo que, ou não fingindo, mas talvez feito errado pela outra pessoa que não sabia como fazer, que pagando a coisa tudo errado. E pode ter um acidente lá e o segurador não cobrir por causa que eles pensam que mentiu de propósito, sabe? De um detalhe que foi omitido, que nem se sabia. Exatamente, e talvez nem era de propósito, né? Mas talvez a seguradora vai pensar que foi. No Brasil nós chamamos de sinistro, né? Aqui é claim. Tem muitas coisas que é feita errado por acidente, mas mesmo assim você nunca sabe. A seguradora pode pensar que não foi. Sabe? E quando vocês também trabalham com outros tipos de seguro, além de seguros? A gente trabalha com todos os seguros menos saúde. Então, a gente é especialista em comercial. Então, Workers' Comp, General Liability, Commercial Auto, prédio comercial, todo esse tipo de coisa. Restaurante, lojas, tudo que você pode imaginar, meio que. Antes de nós entrarmos nessa seara, vamos falar um pouquinho ainda sobre esse seguro de carro, porque aqui acontece uma coisa muito interessante. Você, quando se envolve em algum acidente, mesmo que você não seja o autor do acidente, é muito comum que você seja penalizado por isso. Sim. Não no ato. Sim. Se você acionar o seguro, você consegue receber normalmente o produto pelo qual você está pagando. Mas na hora de renovar, aí vem a pancada. Na hora de Isso renovar, acontece com todas as seguradoras ou... Sim, quase todos. Ou depende do tipo de seguro que você contrata? Depende também do tipo de acidente, do que aconteceu, sabe? Mas uma seguradora sempre está olhando a frequência dos seus acidentes. Então, mesmo se a culpa não foi sua, se você tem 4, 5, 6 acidentes, eles vão pensar que você é uma pessoa que sempre acontece. Então, eles pensam que é algo do jeito que você dirige. Então, tem seguradoras que talvez não vai te aceitar ou que o custo vai ser muito alto por causa disso. Mas tem seguradoras que não olham isso. Então, tudo depende do cliente. Então, é uma coisa que a gente sempre vai considerar quando você chega lá no escritório. Porque tem muitas pessoas que elas realmente assim não têm noção nenhuma. Eu sei. E às vezes... Mas não precisa ter. Você só tem que ter uma agência que sabe. Só isso. Tem outras pessoas já que a gente sabe também que cansada de ficarem sofrendo na mão de pessoas que ficam incutindo taxas à torta e à direito, às vezes tentam se resolver sozinha naqueles contratos que a gente faz pela internet. Quando eles resolvem sozinho, normalmente está errado. Porque é uma coisa que demora muito tempo, muitos anos estudando para conhecer como é que funcionam as coberturas. Qual cobertura é importante, qual não importa muito, sabe? Então, normalmente quando eu vejo policy feito pelo próprio cliente no computador, normalmente está faltando muitas coisas que são muito importantes. Em relação a esses seguros de companhias, empresas, essa é outra cultura que principalmente nós brasileiros, eu falo assim, da nossa comunidade, mas principalmente nós brasileiros temos, assim, também a gente acaba exercendo o mesmo espírito nessa área de, vou fazer. Então, assim, a pessoa vai e abre uma empresa de cleaning, ou uma empresa de... É isso que a gente mais vê. Seguro de cleaning, seguro de pintura. Esses são os mais que a gente vê. E às vezes as pessoas ainda têm essa cultura de não se preocupar muito com essa questão do seguro. De achar que pode chegar e fazer. Tem pessoas, normalmente eles só chegam no escritório quando eles precisam, por causa que o cliente está exigindo. Os clientes deles. Então, normalmente é isso. Ou quando o contador que ajudou eles a fazer a empresa, convence eles que realmente você precisa ter seguro para trabalhar. Porque nenhuma empresa vai ser contratada sem seguro. Você tem que ter os dois, o General Liability e o Workers' Comp. Porque o Liability protege o cliente e o Workers' Comp protege seus funcionários. E o Workers' Comp é lei federal, então você tem que ter. Eu ia te pedir uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre esses dois. Porque ainda tem gente que confunde muito e não consegue identificar por que tem que ter esses dois e qual é a diferença do liability para o Workers' Comp. Então, os dois é necessário porque o cliente não vai te contratar sem o General Liability, que protege eles, os interesses deles. Se você for lá pintar a casa do cara,
Se você não tem o General Liability, você derramar um balde de tinta em cima do Ferrari dele, sem o General Liability, você que vai pagar aquele Ferrari. Com o Liability, é o Liability que vai pagar, entendeu? O Workers' Comp é necessário por causa se seu funcionário machucar, o Workers' Comp vai pagar tudo. Paga o custo da ambulância, do hospital, e até paga uma porcentagem do salário dele enquanto que ele está recuperando. Mas, se você não tiver, ele tem todo o direito no mundo de processar você para todo centavo que você tiver. Então, você tem que ter. E também, se o governo descobrir que você está trabalhando sem Workers' Comp, eles podem te dar uma multa de um stop work order, que chama, que você tem que parar o trabalho até você pegar o Workers' Comp. E essa multa é 100 a 200 dólares por dia. Diária? Diária. Uau. E ele vai acumulando até você mandar a prova do seguro para eles. Existe um prazo para esse seguro cobrir as despesas do salário da pessoa acidentada, em acidente? Só depende de caso em caso. Depende se eles vão dar conta de voltar a trabalhar ou não. Se você virar paraplégico, você pode receber o resto da vida. Então, não tem limite. O cada Workers' Comp caso é o único seguro que não tem limite. Ah, sério? Cada caso é analisado? Cada caso é caso. Exatamente. Se você... Normalmente eles falam para o médico. Então, se o médico falar, ele já pode voltar a trabalhar, aí corta. Né? Sim, sim. Em relação às demandas, assim, quais são os tipos de seguro que você mais atende lá na empresa? Normalmente é isso. Workers' Comp Liability e carro. E carro, todo mundo tem que ter carro para trabalhar, para viver. E toda empresa precisa ter Workers' Comp Liability para trabalhar. Então, esses são os três que a gente vê todo dia. Existe aquele cliente que chega e, assim, não sabe muito bem como funciona e às vezes, mas já chega com aquela ideia de que, não, eu quero esse. Tem muitos, acontece muito. Mas a maioria da hora, eu diria que pela nossa reputação e tudo, eles normalmente escutam a gente quando a gente explica. E sabe que a gente está fazendo tudo pelo melhor interesse deles, sabe? E a gente explica bem explicado, para eles saber o que eles estão comprando. Então, se eles não quiserem alguma coisa, a gente explica, tá bom, então você só não vai ter essa cobertura. Se ele está ok com isso, tudo bem. E seu pai? Seu pai, você hoje trabalha com seus irmãos, Sim. é verdade? Uhum. E seu pai hoje, ele continua aqui nos Estados Unidos? Ele em realidade, ele está lá na Flórida agora, porque a gente acabou de comprar uma agência lá, e a gente acabou de abrir lá, está expandindo para lá, e ele está lá reformando o escritório novo. Olha só, que legal. Mas no dia a dia no escritório ele não faz mais seguro, mas eu e meus irmãos estão tomando conta disso. E o Open House da Flórida? O Open House? Provavelmente daqui a um mês, mais ou menos. A gente já tem um escritório aberto lá, mas era o escritório antigo dessa outra agência. Então, o escritório novo, que vai ser da Amazônia, tudo bonito, do mesmo padrão que a gente tem aqui, essa vai abrir daqui a um mês ou 2 meses. Uau, que legal. E o público, claro, assim, abriu-se lá porque também tem essa visão de uma demanda alta da comunidade de imigrantes. A maior comunidade brasileira, eu acho que no mundo, é no Flórida e em Massachusetts. Então, faz sentido ter escritório nos dois. Depois desses dois, vocês ainda pretendem estender ramos para outras áreas? Vamos ver, talvez um dia. Eu acho que South Carolina tem muito brasileiro indo para lá. Nova York sempre tem. Mas isso é uma coisa para o futuro, vamos ver. Olha, que legal, que legal. É bom a gente já ficar sabendo de antemão, porque aqui a gente cobre e quer alcançar e levar a novidade para todo mundo que está espalhado por aqui. A comunidade local também vocês costumam atender, certo? Assim, lógico, demais, né? Porque é uma empresa preparada para atender. Exatamente, a comunidade local é que a gente está servindo tem 33 anos, né? Então, desde o começo. Tem clientes lá que meu pai escreveu num papelzinho lá em 1993 e ele está lá ainda no escritório. O cliente ainda está lá. O que você hoje tem vontade que a Amazonia Insurance realize de uma forma... O que é um ideal para você? Nosso ideal é estar na toda a comunidade brasileira que tem nos Estados Unidos. É ter uma Amazônia perto, que vocês podem ir para qualquer dúvida de seguro que existir. Esse é nosso sonho um dia, né? Para todo lugar que tem uma concentração grande de brasileiro, tem uma Amazônia perto de lá, para eles ir lá para responder qualquer questão de seguro, e sempre tem um lugar que você sabe que você pode ir fazer o seguro correto, sem ser nada sinistro, igual você estava falando. Sim, sim. Agora, vamos falar um pouquinho da profissionalização. Cheguei aqui nos Estados Unidos e vamos supor que eu gostaria de trabalhar com seguros lá na Amazônia Insurance. Sim. O
que seria a primeira coisa? Vocês me absorveriam como uma pessoa chegando Olha, de fora? E qual seria o primeiro conselho que você me daria? Para ser cliente ou funcionário? Para trabalhar com vocês. Com nós, Uhum. a única coisa que você tem que falar inglês fluente. É a única coisa. A gente prefere até contratar pessoas que não sabem nada de seguro. A gente prefere ensinar você. Oh. Porque tem muitas pessoas que vêm com hábitos ruins de outras agências. A gente não quer, que é melhor ensinar do zero. A única coisa é que inglês é difícil. Você tem que vir já com inglês fluente. Por causa que um dos nossas funções principais é ligar para a seguradora, para o cliente. Então o cliente chega com questão, a gente tem que ligar para a seguradora para ver o que é. Sobre uma questão sobre billing, sobre alguma coisa, qualquer pergunta que eles tiverem, né? Mas você tem que dar conta de ligar para a seguradora, entender o que eles estão falando e traduzir para o cliente. E sem o inglês não tem como fazer isso. Verdade. Tem muitas pessoas que às vezes ainda resistem, mesmo morando aqui. Mas num segundo passo, as certificações. Você precisa ter as certificações para poder trabalhar no mercado? Não. Para trabalhar como funcionário, não precisa. Você só tem que ter o inglês. E o treinamento que vai vir. E a cabeça e a vontade de aprender mais. Porque seguro é uma profissão que você nunca vai parar de aprender. Cada dia está mudando alguma coisa. Tem seguro de toda coisa que você pode imaginar no mundo. Então você tem que dar conta de... Vai aprendendo sempre e melhorando cada dia. Em relação à questão das políticas que acontecem, da mudança da trajetória política que acontece, tem muitas coisas que às vezes acontecem que você diria assim que, nossa, isso impacta bastante o ramo de seguros, quando, por exemplo, a mudança... Tem muitas coisas, né? As sinistros, né, que você está falando, isso afeta muito, né? Muitas pessoas que fingem que eles são agentes de seguro, né? Que vai nos grupos de WhatsApp para tentar fazer seguro barato para as pessoas, e as pessoas não sabem que essa pessoa que eles estão conversando não trabalha para uma agência, não trabalha para uma empresa que existe. É eles próprios na casa, no sofá lá, fingindo que eles trabalham para uma agência, fazendo sua cotação na Progressive.com como se fosse você mesmo. Aí eles cobram uma taxa em cima de você, você perde essa taxa, né? Os caras estão pegando esse dinheiro deles mesmo porque aquela empresa não está pagando aquela pessoa, sabe? Porque aquela pessoa não é funcionário deles. Aí a seguradora sabe que o seguro está sendo feito falsamente por outra pessoa, seu seguro vai ser cancelado e você vai ser bloqueado daquela empresa para 2 ou 3 anos. Então é só assim, está acontecendo direto. A gente fez uma matéria no Brasil sobre, mês passado, eu acho, que explica tudo lá bem explicado. Então toda vez que você pega uma cotação de alguém no WhatsApp, você tem a certeza que eles estão trabalhando numa agência que existe. Você pede o nome da agência, você vai lá no Google e isso confirma que aquela agência existe. Sabe? Essa seria a forma mais eficaz de você tentar evitar uma fraude dessas. E se você vê a palavra também direct, então Progressive Direct, Geico Direct, você já sabe que é falso. Porque essas empresas não contratam ninguém. Você sabe, você só vai lá e faz você mesmo direto no site. Entendeu? Então, se eu achar a palavra direct, é porque na cotação que eles te mandam no WhatsApp, se fala lá, você já sabe que é uma cotação falsa. É o quê? É real, mas não é, sabe? Porque eles criaram lá no site como se fosse você. É como se fosse um perfil fantasma. Vamos dizer, é uma coisa que vai dar prejuízo no futuro. Então é melhor só confirmar de qual agência que eles trabalham. Sim. Sabe? O ideal é procurar a agência. Esse é o melhor jeito. Procurar uma agência que existe, que está estável e que tem reputação boa. É isso que você tem que fazer. Bom, reputação boa, a Amazônia Insurance tem há mais de 30 anos. Então, sim. nós estaremos em boas mãos. Você pode repetir para a gente onde é que estão sediadas, quais os endereços das... Claro. Tem o principal, que está lá há 33 anos, lá no Union Square, em Somerville, 66 Bow Street. Tem o que está aberto uns 4, 5 anos, lá em Framingham, 490 Union Ave, que era o Boy Scouts of America, acho, do lado do Bowditch Field lá. E tem um novo agora que está abrindo em Fort Myers. O novo escritório está ainda sendo em construção, mas o endereço lá é em Bonita Springs, Florida, 333 Renaissance Boulevard. Mas a razão que a gente abriu lá foi para pegar os contratos da Flórida. Então não importa se você está na cidade de Fort Myers, se você está em Flórida, você pode fazer seguro com a gente agora. Por causa que para pegar os contratos para o estado inteiro de Flórida, a gente tinha que ter uma agência física lá. Então, para fazer o seguro na Flórida, tinha que ter uma agência física lá, para pegar os contratos de Flórida. Então, agora que a gente tem um escritório físico lá, a gente tem acesso às seguradoras boas lá da Flórida.
Agora tem essa diferença, e nós estamos aqui recebendo da nossa produção algumas dicas muito boas de perguntas, e tem essa diferença de estado para estado. Por exemplo, quem mora na Flórida, às vezes está sujeito a certas intempéries temporais, furacões e tal. Isso também impacta no orçamento e como é que a empresa se prepara para... O preço de seguro de casa lá é muito absurdo, é enorme, o preço é louco lá. Mas é por isso que a gente tinha que estar lá, para pegar os contratos de seguradores que tem um preço mais razoável. Aí os caras, a gente está aprendendo todas as leis da Flórida, porque a gente conhece todos de Massachusetts, mas agora a gente está aprendendo da Flórida também, para tentar ajudar o cliente da Flórida. Porque eu vi lá que os preços lá é muito doido, é muito diferente de Massachusetts. A Califórnia também, às vezes... os lugares que tem esses natural disasters, que chamam. Sim. Onde tem incêndios, esses desastres naturais. Então, o preço do seguro tende a aumentar consideravelmente. Muito. A não ser que você tenha as coisas certas, né? Que é os tetos, as janelas, as portas corretas que protege de furacão, sabe? Sim. Isso ajuda a diminuir o valor. Sim. E essas coisas que a gente está aprendendo para ensinar para o cliente, para tentar baixar o custo deles lá. Mas em relação a outros seguros, a coisa costuma andar normalmente. Carro não muda muito. Workers' Comp e Liability também não. Pelo estado. Agora, deixa o teu contato pra gente. Quem não puder ir pessoalmente, como você falou, e que quiser... Não, eu preciso ligar porque eu não posso ir lá, mas consegue esse atendimento online, por telefone? Sim, claro. O nosso número principal é 617-625-1900. O nosso WhatsApp eu acho que é 617-939-3111. Esse é o WhatsApp. Esse é o WhatsApp, 617-939-3111. Esse é o WhatsApp dos dois agências lá de Flórida e daqui. E o número principal é 617-625-1900. E esse é só para ligar. Só para ligar. Aí o e-mail é info@Amazônia Insurance. Muito fácil, info. Informação. Exato. Eu falei info. Tudo bem. Foi o que estava na minha mente. Mas se quiser mandar e-mail para mim direto, é enzo@Amazônia Insurance. enzo@Amazônia Insurance. info@Amazônia Insurance. E liga e fique tranquilo. Exatamente. Enzo, foi um prazer enorme conversar contigo. Muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Obrigada por compartilhar conosco cada detalhe, inclusive assim, para quem às vezes sonha em começar a se envolver mais com esse tipo de carreira ou negócio de algum lugar, ou para quem realmente só quer ter tranquilidade, deitar a cabeça segura no travesseiro e dormir tranquilo. É bom. É bom. Mas muito obrigada. Claro. E deixa uma mensagem aqui para o nosso seguidor, para aqueles que estão te acompanhando. O que você falaria para eles que eles pudessem, quando eles chegarem lá na Amazônia Insurance, qual seria a primeira mensagem que você daria para eles? Olha para aquela câmera ali e fala. A mensagem é sempre revisar suas policies, pelo menos uma vez por ano, eu diria. É muito importante ter certeza que suas coisas estão tudo com o seguro correto. E é isso que a gente fala no nosso cartão aqui. Fazendo seguro correto desde 1993. Fazendo seguro correto desde 1993. É assim que a Amazônia Insurance está vem se consolidando e nunca perdeu o posto para que pudesse trazer essa tranquilidade para você e para todos aqueles que têm procurado seu serviço. Parabéns pela história de sucesso, pela trajetória e que Deus continue abençoando vocês. Obrigado, Ana. Ok. A você, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nós nos encontramos no próximo Algo a Dizer.